aqui em algumas aulas anteriores, né, bastante sobre as estratégias do maligno. E a ideia do maligno é vir sutilmente para que não seja percebido que aquilo é algo ruim. Ele vem sem fazer barulho, ele vem disfarçado, disfarçado de uma suposta verdade, né? Por isso que a gente está debruçado em cima desse tema aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que lá Paulo está dizendo o seguinte: não ignore os ardis do maligno. Ou seja, para a gente não ignorar os ardis do maligno, porque ele não diz ardis ou ardis, ele diz os ardis, porque são várias as estratégias que o maligno vai usar para te desvirtuar da fé. Amém? E a ideia do maligno é culturalizar a igreja, é culturalizar a família, é deixar a igreja, a família, o cristão, parecido com tudo, menos com Jesus. Culturalizando a igreja, o maligno vai conseguir fazer com que você pense que está dentro, mas ao mesmo tempo está fora. Está entendendo, irmãos? A ideia é essa, é fazer com que você pense que está dentro, mas está fora. A ideia do maligno não é te tirar da igreja, é te deixar dentro da igreja desviado, perdido na casa do Pai. Está entendendo? É fazer com que você não seja um cristão autêntico. A ideia do maligno é fazer com que você siga Jesus de longe, siga Jesus na teoria. A ideia do maligno é que você seja um cristão não praticante. Eu prefiro uma pessoa que conheça pouco e pratica o pouco que conhece, do que quem conhece, diz conhecer muito e não pratica nada do que conhece. Está entendendo? Porque os ensinamentos de Jesus não servem só para a gente transmitir, para a gente ensinar, mas principalmente para nós viver aquilo na nossa vida, para nós praticarmos. Até porque não tem como libertar estando preso. Está entendendo, irmãos? Como é que você vai libertar alguém se a tua mão está presa? Como é que você vai falar que Jesus liberta se você não é liberto? Se salva se você não é salvo? Está entendendo? Então essa palavra ela precisa cortar primeiro na gente e depois ela será bênção na vida de alguém. Por isso que a palavra de Deus é de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra, tá? Já que ela tem dois gumes, ela penetra entre a divisão da alma, dois gumes, né? Alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Já que ela é de dois gumes, ela corta para quem fala e para quem ouve. Está entendendo? Se eu prego a palavra e não vivo, eu estou pregando uma palavra de um gume só, de uma lâmina só, gume e lâmina, de uma lâmina só, que só corta para os outros. Vai ser bênção na vida dos outros, mas não está sendo bênção na minha vida. Então tudo que o inimigo quer é que você seja alguém superficial com Cristo. E não tem como ser superficial não podemos ser superficiais com Cristo quando Cristo foi profundo conosco. Amém? Nós não podemos amar na teoria quem nos amou na prática. Não tem como se entregar pela metade para quem se entregou por inteiro.
Então, já que ele se entregou por inteiro, eu me entrego por inteiro também. Eu sei que as minhas inclinações vão lutar, as minhas inclinações vão lutar, a mídia vai lutar, o poder satânico vai lutar, a culturalização, a mundanização vai lutar para que eu não me enquadre nos princípios de Deus revelados na palavra. Mas a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6,11 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, pode relaxar. Está escrito aí, pode relaxar? Aí, ó. Poxa, mas pastor, já fiz tudo. Continua fazendo. Continua fazendo tudo. Está entendendo? Por quê? Você teve vitória naquele dia, só que no outro dia existem outras batalhas. A Bíblia diz assim, ó, que Josué pregou no meio do arraial, assim que eles chegaram na terra prometida. Acho que é Josué capítulo 2. Ele diz assim, ó: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Então quer dizer que eu me santifico hoje, me santifico amanhã e assim sucessivamente. Não existe trégua. Nós estamos numa batalha que não existe trégua. O inimigo, ele vem nas sutilezas dele tentar te tirar da graça de várias formas. De várias formas, no trabalho, em casa, na igreja, na rua, em qualquer lugar que você estiver, nós estamos inseridos numa guerra. E essa guerra, ela é uma guerra espiritual, onde você não vê o inimigo. Então você tem que andar ligado com Deus, sabe por quê? Você não vê o inimigo, porque ele é invisível, mas Deus também é invisível e vê o inimigo. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, está escrito invisível aí? Aí. Por isso que o ateu nunca vai acreditar em Deus, porque ele quer ver para crer. Deus é invisível. E agora? Como é que você se aproxima de Deus? Pela fé. Pronto, resolvido. Agora, ver, não foi, Deus não estabeleceu essa aliança com a humanidade. Ó, eu vou aparecer e vocês crerem. Não. Eu sou e vocês acreditam. Pela fé vocês se aproximam de mim. Eu quero ver para crer. Aí não é mais fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, tá? Porque o versículo 5 está dizendo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar duvidando. Está aí, ó. Né? Tem que se aproximar acreditando que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Então não tem como se aproximar de Deus sem fé. E quem se aproxima de Deus através da fé recebe uma recompensa. Está aqui, ó. Ele é galardoador. Galardão quer dizer recompensa. Então, toda busca que você faz, baseado na palavra, na direção de Deus, existe uma recompensa para a sua vida. Amém? A maior vitória na minha vida, em conhecer Jesus, foi não viver do jeito que eu acho que as coisas devem ser. Eu não vivo conforme o que eu acho como cristão. Como cristão, não vivo como eu acho. Eu vivo como Deus diz na sua palavra. Então agora, eu não sou mais senhor, eu sou servo. Porque se eu viver da forma que eu acho que é certa e ignorar o que está escrito na Bíblia, eu me tornei o quê? O senhor e ele o servo. Mas quando eu me submeto ao que está escrito,
Ele é o Senhor e eu sou o servo. Está entendendo, irmãos? E aí, as estratégias do maligno vão seguindo. E nós precisamos estar ligados. Entre nos ambientes que você costuma frequentar, ligado, escola, faculdade, trabalho, casa, rua, amigos, pessoas. Entre ligado com Deus, porque você está inserido numa batalha. E se a gente não vigiar, até os escolhidos seriam enganados, diz a Bíblia. Então, um dos sinais dos últimos tempos é o engano. É o engano. É o falso profeta, falsos ensinos. Com o advento da internet, surgiram muitas coisas boas, mas surgiram muitas coisas ruins também. E se a gente não andar ligado com Deus, se nós não formos pessoas espirituais, por isso que é bom buscar a Deus, porque você exerce o seu lado espiritual e aflora a sua vida espiritual com Deus. Você anda ligado. Opa! Por quê? Já que eu estou numa guerra turista, eu estou aqui de passagem. E já que eu estou aqui de passagem, eu tenho que entender o seguinte: eu estou em missão. Eu estou numa missão. Deus me plantou aqui nessa terra para alguma coisa, para alguma missão. Qual missão? Refletir a imagem do Criador na minha vida. Alguém olhar e falar: ali vai um homem de Deus, ali vai um jovem, uma mulher de Deus. Essa é a nossa missão, é ser bênção na vida de alguém, é ser mãos e pés na vida de alguém. Essa é a nossa missão. Então, a gente está inserido numa guerra, tem que andar ligado, não pode abrir mão da oração e da palavra, porque senão você facilmente vai ser dominada pela má influência desse século. E como não ser influenciado, mas influenciar? Como não ser um produto do meio, mas ser um contagiador da sua geração? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes fala de quê? Prioridade. Olha a prioridade do salmista. Ele, antes de ler alguma coisa, ele lê Bíblia. Antes de falar com alguém, a primeira pessoa que ele fala é Deus. Antes, está escrito lá, vírgula, antes, versículo 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia. Que vitória, irmãos, e de noite. Ele não lê a Bíblia, ele medita na Bíblia. Ler é uma coisa, meditar é outra. Li. Meditar é examinar as Escrituras. Por isso Jesus falou: examinem, não leem a Bíblia, examinem as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que falam sobre mim, testificam de mim, disse Jesus. Então, examinar é diferente de ler. Examinar é ler e reler. Examinar é ler e estudar. Terceiro agora. Examinar é ler e meditar no que você leu. Então, o que é? Qual o estudo mais eficaz da Bíblia? É ler e Tem um ditado que diz assim, que a repetição é didática. De tanto você repetir aquilo, você acaba aprendendo. Didática quer dizer ensino, aprendizado. De tanto você repetir, você aprende. A repetição é didática, é ensinamento. Irmãos, raramente vai aparecer um ser humano que lembra de tudo na primeira leitura.
Eu tenho que ler, reler e escrever o que eu li. Não existe ninguém com mais inteligência do que o outro. Sabia disso? Existem tipos de inteligência diferentes do outro. Sabia? Você aprende ouvindo. Eu já aprendo ouvindo e escrevendo o que eu ouvi. Para eu aprender, eu tenho que tirar da Bíblia e escrever. Também depois que eu aprendo, já era. Essa é a minha estratégia. A sua deve ser outra. Mas não existe ninguém mais inteligente do que o outro. O que existe são tipos de inteligência. Formas como um absorve o mesmo assunto, diferente do outro. São formas diferentes. Então, a melhor forma, a forma mais didática de examinar as Escrituras é essa. Você lê e relê. Você lê e estuda. Vai estudar o texto que você leu, vai estudar o texto, o que vem antes do texto, que é o antexto, e o que vem depois do texto, que é o roteando em volta do texto. Está entendendo, irmãos? Então você repetiu, leu e releu, examinou, estudou e meditou. Acabou. O que é meditar? Meditar é pensar. É ocupar sua mente com o que vem do alto. Então, se você está lendo Bíblia, você está ocupando sua mente com o que vem do alto. Aí você leu, releu e meditou. Por que você tem que ler e reler? Para você meditar. Como é que você vai meditar se você não lembra do que você leu? Está entendendo, irmãos? Como é que você vai meditar se você não lembra do que você leu? E a única forma de você lembrar, talvez seja como eu, ler e reler. Amém? Aí você começa a blindar a sua vida com Deus. Sabia? Aí aquilo que te tirava da presença não te tira mais. Aquilo que te tirava da graça não te tira mais. Às vezes tinha coisa que te fazia cair, não te faz mais. E tem hora que acontece isso aqui, você evoluiu, você nem percebeu, sabia? Sabe quando é que você percebe que você evoluiu? É quando aquilo que te atraía não te atrai mais. Quando aquilo que tirava você da presença de Deus não te tira mais. Você nem percebeu, você dormiu num dia e acordou no outro já com essa vitória nas mãos. Mas só que você não percebeu, você só vai perceber quando chegar o momento. Opa, que maravilha. Arruma outra, quer sair, não dá mais. Já passei dessa fase. Está entendendo? Porque você buscou e continuou buscando. E a maior vitória na nossa vida, irmãos, é dar continuidade ao que é bom sem desistir. Porque às vezes a gente faz o que nos dá crescimento, mas para. Aí você acaba voltando na estaca zero de novo. Aí vira um ciclo vicioso. Está entendendo, irmãos? Vira um ciclo vicioso. Então a gente tem que continuar fazendo o que é bom para não entrar no ciclo, mas progredir na direção do ideal de Deus para a nossa vida. Então você fez isso, orou, blindou. Não tem sutileza do maligno, não tem estratégia do maligno que te faça sair da presença de Deus. Mas faça isso, tenta fazer isso, desenvolver cada vez mais a sua vida com Deus. Desenvolver, hoje eu orei 10 minutos, amanhã eu oro 15, vou manter uma vida de oração aqui de pé, a questão toda é eliminar a rotina tóxica. Tá? Se você conseguir eliminar a rotina tóxica da sua vida, acabou. Rotina não é o problema é a rotina tóxica. Isso serve até para os relacionamentos. O problema no relacionamento não é a rotina, é como é essa rotina, se ela é saudável ou ela é tóxica. Se a rotina no casamento, um pouquinho de casais aqui, né? Se a rotina no casamento não tem empatia, romantismo, elogio, momento casal, é uma rotina tóxica.
Agora, se vocês estão numa rotina de muitos elogios, pequenas surpresas, empatia, comunicação saudável, eu amo essa rotina. Então, o problema não é teu casamento cair na rotina. O problema é seu casamento cair numa rotina tóxica. O problema da nossa vida com Deus é a nossa vida com Deus cair numa rotina tóxica. De acordar e não ler Bíblia. Passar o dia inteiro sem orar. Quando puder vir à igreja, não vir. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre estar na igreja. Então, o nosso maior desafio é não deixar que a nossa vida com Deus entre numa rotina tóxica. Se a gente tomar esses cuidados, a nossa vida com Deus vai rumar. Ela vai estar sempre num progresso. Eu nem me importo se a minha vida progredir um pouquinho por dia, não tem problema. Está entendendo? Às vezes sua vida não vai ser uma transformação radical, mas ela vai ser uma transformação aos poucos, gradual. Tem curas que eu estou falando aqui, né? E crescimento na nossa vida que acontece gradual, que é o caso desse cego. Jesus cospe no chão, Jesus fala, agora vai e se lava no tanque de Siloé. Mas Jesus não poderia, já na mesma hora, curar ele? Porque Jesus está passando uma informação para a gente tem que estar ligado nas informações da palavra. Jesus está dizendo o seguinte, tem cura que acontece, tem progressos que acontecem na nossa vida que são graduais, são de pouco a pouco, são de acordo com a sua obediência. Ele obedeceu sem questionar. Peraí, mas vou me lavar no tanque, eu não estou precisando tomar banho, estou precisando ser curado. Está entendendo, irmãos? E detalhe, olha só, por que Jesus manda lavar no tanque de Siloé? Está escrito na Bíblia, isso está escrito na Bíblia, tá? Agora já não é mais os livros, a Bíblia. Está escrito que a torre no Siloé caiu e matou acho que 11 pessoas nos dias de Herodes. Sabia dessa passagem? Que a torre do tanque de Siloé caiu. Depois eu boto a referência lá no grupo, só me lembrar que eu boto a referência lá no grupo. Se eu não me engano está em Mateus, capítulo 4, Lucas. Eu não vou procurar agora, senão a gente vai perder tempo. Aquele lugar, olha que interessante, aquele lugar ficou marcado negativamente. Porque caiu uma torre e matou um montão de gente. Não é? Ficou marcado negativamente. Aí Jesus vai lá, porque agora aquele lugar não vai ser marcado por morte, vai ser marcado por cura, por vida, por transformação. Aquele lugar que era um lugar marcado, manchado, mal visto, agora passou a ser um lugar de referência. E a referência é, um homem foi curado nesse tanque, e não 11 homens morreram nele. Olha que interessante. Então Jesus ele tem o poder de fazer com que a história, a nossa história, que antigamente era uma história marcada por morte, agora ele faz a nossa história ser uma história marcada por vida, né? Por exemplo, por transformação. É só você não desistir. Às vezes a gente insiste em todo mundo e desiste da gente. Às vezes a gente tem conselho para todo mundo e não tem para a gente. Então que isso não seja uma realidade na sua vida. Lucas 13, 4. Olha lá. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Olha lá, quantos morreram? 18, falei 11, 18. Está vendo? Então o lugar era marcado por morte. Quando aquele homem vai ser curado lá em João, né, agora já é o evangelho de João que fala da cura dos cegos de nascença, ele vai marcar o lugar como algo positivo. Então a mancha que estava sobre nós, Cristo reverteu a nossa história. E a gente só precisa o quê? Estar blindando a nossa vida com Deus, para a gente não cair nos laços do maligno. Sabe por quê? Quando você entra no teu quarto e fecha a porta, o céu se abre. A porta se fecha, mas o céu se abre. A frase é essa aqui, ó. Existe um céu aberto dentro de um quarto fechado. E aí a gente tem que aprender a fazer silêncio na sala e chorar no quarto. Pastor, explica. Cadê minha cadeira?
Explico. Na sala você tem que fazer silêncio. Por quê? Sala é o local onde a gente recebe pessoas. E por que fazer silêncio na sala? É para você não ficar contando teu problema para todo mundo. Tem uns homens de Deus, mulher de Deus, que a gente pode se confidenciar, sim. Mas cuidado para você não sair contando tua vida para todo mundo. Sabe por quê? Porque quem fala dos seus problemas para os outros, para qualquer pessoa, isso é para qualquer pessoa, não vou dizer aqui porque tem homens de Deus que estão aí para ajudar a gente, mulher de Deus que estão aí para nos ajudar. Eu estou dizendo o seguinte: contar o problema para todo mundo. Quando você fala muito com as pessoas, é sinal de que você fala pouco com Deus. Quem conta os seus problemas para todo mundo é porque fala pouco com Deus. Sabia? Quem vai para as redes sociais desabafar é porque não entra num quarto fechado. Se tu entrar num quarto fechado, lá dentro do quarto, Deus vai falar quais são as pessoas que você tem que falar. Deus vai te trazer à memória quem pode te ajudar. E se você ficar entrando muito nesse negócio de quarto fechado, ao invés de você precisar de ajuda, você vai sair dali de dentro para ajudar. O negócio é forte. Quarto fechado. Se o teu corpo estiver habituado com a tirania do urgente, porque nós vivemos num século da tirania do urgente. Tudo é urgente, né, pastor? Tudo é urgente, tudo seu para ontem. Parece que o dia tinha que ter 30 horas. As pessoas administram tão mal o seu tempo que pedem a Deus: Senhor, queria mais um tempo aqui. Bota 30 horas por dia aí para mim. Porque sou um mau gestor do meu tempo. Né? Na tirania do urgente, nós estamos vivendo. Tudo tem que ser para ontem. Tudo é na correria. E sabe o que está causando ansiedade nas pessoas? É essa correria. E sabe onde é que as pessoas estão caindo? Nas redes sociais. Agora tem um tal de shorts, e o TikTok, Reels, que são pequenos vídeos. Não é isso? As pessoas ficam assim, ó. Quando você vai ver, passou 2 horas ali e tu não percebeu. Não é verdade? Eu estou falando, irmão, eu não vivo numa bolha não, tá? A gente vive no mesmo contexto. Estou falando aqui para ser o cuidado que a gente tem que tomar. Aí quando você vai ver, 2 horas, por quê? Por que passou 2 horas e você não percebeu? Porque o teu cérebro pede conforto. E tu está dando conforto para ele. O teu cérebro não pede confronto, pede conforto. Dá confronto para ele, para tu ver se não dá sono. Confronta ele, coloca ele para se desenvolver, para tu ver. Pra tu ver, ai, chato esse negócio de matemática. Puxa, não tem outra coisa não. Para que eu vou usar isso na minha vida? Esse negócio de Bíblia, ai meu Deus do céu. Caramba, genealogia, meu pai amado, agora lascou tudo. Está entendendo? Tudo que é confronto, o teu cérebro chora. Sabe por quê? Porque está exigindo dele. Porém, está fazendo ele crescer. Sabia disso? Aí, é por isso que você não consegue mais assistir um filme de 2 horas. Por quê? Você está acostumado com shorts, com os vídeos curtos, com coisa rápida. Tem que ser rápido. Caramba, esse culto que não acaba. Estou acostumado com shorts. Estou acostumado, eu sou a geração fast food. Rápido. Então esse culto que não acaba. 2 horas, pastor ainda vai. Ah, meu Deus do céu, pastor não deu a bênção apostólica ainda? Porque a gente está acostumado com coisa rápida. E essa velocidade da tirania do urgente que está causando depressão, ansiedade, estresse e pânico nas pessoas. Sabia, irmãos? Então, muito cuidado. Muito cuidado. A tecnologia foi feita para ser usada, não para te usar. Você foi criado para dominar, não para ser dominado. Lembra que Deus falou para Adão e Eva, assim que criou?
Disse para Adão e Eva, disse assim, ó, dominai. O homem sem Deus vai ser dominado. Mas se você andar ligado, como eu falei aqui, você vai dominar. Não é pecado, você pode ir lá assistir. Mas estipule uns 5 minutinhos na sua vida para isso. Só 5 minutos tá bom, irmãos. Você não precisa disso, não. Você precisa de Deus, precisa da palavra, você precisa crescer espiritualmente para não se tornar vulnerável às estratégias do maligno. E o legal de você estudar sobre seita, sobre movimentos heréticos, sobre movimentos atuais, é que você acaba aprendendo mais sobre a sua fé. Então, quando tiro no pé isso aqui, eu vou dizer agora. Quando o inimigo levanta alguma coisa para tentar parar a igreja, ele acaba dando mais crescimento a ela sem perceber. Ele acaba sendo um agente involuntário de Deus. Não que ele seja voluntário. Mas por que, pastor? Ele acaba sendo um agente que, ao invés de atrapalhar, acaba cooperando. Porque se ele perseguir a igreja, os falsos vão sair e os verdadeiros vão aparecer. Esses verdadeiros vão contagiar só em dizer assim, ó, acende a fogueira porque eu não nego Jesus. Me crucifica porque eu não nego. Só nessa atitude, um montão de gente já se converte. Então ele percebeu que se eu perseguir a igreja, ela cresce. O número de discípulos cresceu estrondosamente porque a igreja foi perseguida em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4. Então o inimigo percebeu o seguinte, se eu perseguir, ela cresce. Mas se eu colocar um contra o outro, colocar uma heresia dentro dela, opa, aí eu faço com que os crentes pensem que estão dentro, mas estão fora. Está entendendo, irmãos? A estratégia. Irmão, o céu é muito céu para você ficar fora dele, tá? Vou logo dizendo isso aqui. Tá? Quando Paulo chegou no céu, ele falou o seguinte, ele estava aqui embaixo, foi lá e voltou, tá? Quando ele chegou lá, ele falou, olha, tem coisa que eu vi lá que homem nenhum na terra é digno de ver. De ver. Ele não falou provar, não. Vivenciar, não. Ele falou ver. Então o céu é muito céu para a gente ficar fora dele. Cuidado. Amém? Então quando o inimigo levanta uma estratégia contra, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Neemias, né? Neemias 13:3 vai dizer que Deus transforma a maldição em bênção. Ó. Então, quando alguma coisa vem para nos ferir, acaba dando crescimento se você não desistir. Se você interpreta o problema como teu fim, é verdade, é teu fim. Infelizmente. Lamento dizer que teremos um gigante adormecido. Mas se você interpreta o problema como um convite para o crescimento, se você interpreta o problema como um convite para a próxima fase, eu tenho que dizer, já era para o inimigo. É como você interpreta isso aí. Como é que você interpreta isso aí? Como teu fim? Como é que você interpreta essa dificuldade? Assim, todo mundo pode e eu não posso. Todo mundo sabe e eu não sei. Todo mundo consegue e eu não consigo. É assim que você interpreta a vida? Hein, jovens? É assim? Todo mundo pode entrar na faculdade, menos vocês? Todo mundo pode passar no concurso público, menos vocês? É assim que vocês interpretam a vida? Então, realmente, vocês já perderam. Mas se vocês interpretam a vida do ponto de vista cristão, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. Amém? Então pega aqui, só para o jovem agora, só para os jovens. Quem sabe ler e escrever, aprende qualquer coisa e chega em qualquer lugar. Vocês já sabem ler e escrever? Então vocês já aprenderam o principal. O resto é com vocês. E nós não podemos ser produto do meio. Precisamos contagiar. Nós somos a igreja. Ah, pastor, mas o senhor está falando que é da igreja física ou a igreja espiritual? Das duas.
Nós somos a igreja espiritual e somos a igreja física de Jesus. Fazer doutrina com aquilo que a Bíblia não diz. Não se cria doutrina com aquilo que a Bíblia não diz, irmãos. Não pode. É um dos erros mais grotescos que um cristão pode cometer. É criar uma doutrina que não está na Bíblia. Então, se esse povo aqui é conduzido pela palavra, a igreja física é a casa de Deus, a habitação de Deus. Está vendo? A igreja do Deus vivo. Está chamando... Irmãos, olha só que interessante. Então, quando a gente entra na igreja, estamos entrando na casa de Deus. E eu não estou no Antigo Testamento não, hein? Eu estou no Novo. Alguém vai, também Antigo Testamento? Não, nós estamos no Novo. Então quer dizer que a igreja física, que é governada pela palavra, está unida pela igreja espiritual. Separou. Depois que separou, a Bíblia diz o seguinte: um reino dividido não vence, não subsiste. Então tudo que o inimigo quer, a estratégia que o maligno quer, é fazer você se separar da igreja. Criar um divórcio entre você e o corpo de Cristo. Como o irmão falou lá, amputou. É te amputar da comunhão. Está entendendo? Olha aqui, o texto que a gente lê, a gente não presta atenção sobre isso. Texto da ceia. A ceia, está todo mundo separado na ceia? Todo mundo junto. Quer ver? Olha aqui. 1 Coríntios capítulo 11, né? Que é o tema da ceia. Olha lá. 11:34, está escrito o que aí? Se alguém tiver fome, coma em... Então quer dizer que ele não estava em casa? Vocês têm que... Se Paulo está dizendo o seguinte: se vocês estão com fome, vocês comam em casa, então quer dizer que eles não estão reunidos em casa. E detalhe, tá? A igreja só se reuniu nas casas por causa do contexto de perseguição. Se não fosse o contexto de perseguição, eles estavam nas sinagogas. Aqui. Por isso que João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: veio para os que era seu, 11, e os seus não os receberam. Mas todos quanto receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, que é a igreja. Os judeus não receberam, mas a igreja recebeu ele. Está entendendo? Porque para o judeu, Jesus não era para ter entrado montado num jumentinho, era para ter entrado num cavalo de guerra. Cavalo branco, de escudo, com espada. Esse era o Messias que eles esperavam. O Messias que falasse de guerra. Aí vem Jesus falando de paz. Vem Jesus falando de amor. Aí eles falam assim: não, esse não é o nosso Messias. Até hoje eles aguardam Jesus, o verdadeiro Messias, vir por aquela porta. Aquela porta está lá ainda. Sabe como? Sabe como? Trancada. Sabe por quê? Os muçulmanos trancaram a porta e colocaram um cemitério na porta, na frente da porta, porque eles sabem que judeu não entra em cemitério alheio. Aí eles botaram um cemitério na frente, por quê? Pode pesquisar, tá lá. Botaram um cemitério na frente, por quê? Porque o Messias não vai entrar por essa porta, como vocês estão dizendo. Só que é o seguinte: quando eles trancaram essa porta, se cumpriu uma profecia. Quer ver? Olha lá. Ezequiel 44:2. Essa porta estará fechada e ninguém entrará por ela, porque o Senhor, que é o Jesus, entrou por ela. Quando os muçulmanos foram lá e fecharam, eles sem querer estavam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Quando eles fecharam, se cumpriu essa profecia. A história está toda se cumprindo na Bíblia. Ela merece sua atenção, não merece a palavra? Merece sua dedicação, a nossa dedicação não merece? Merece, irmãos. Então, tudo que você está vendo aí de movimento novo, cuidado. Sabe por quê? Porque a igreja veio caminhando até aqui sem o auxílio de nenhum movimento que existe hoje aí, que eles chamam de novidade. Chegamos aqui através do sangue de Jesus,
e dos mártires que morreram pelo Evangelho. Então o que a gente precisa para continuar? Fazendo o que a igreja primitiva fez, se debruçando sobre as verdades da palavra de Deus e seguindo a simplicidade do Evangelho. Evangelho não precisa de mistura. O Evangelho puro e simples é suficiente. Amém, irmãos? Ah, mas eu vou sair da igreja porque eu vi na televisão o camarada vendendo semente ungida por R$1.000. Ah, eu vou sair porque eu vi o charlatão lá que se diz pastor vendendo vassoura ungida. Irmãos, seja maduro para entender que o alguns não são todos. Aprenda, todo cristão maduro aprendeu a diferenciar que o alguns não são todos. Amém? Existem as igrejas que estão deixando a desejar, existem, mas existem as igrejas sadias, biblicamente falando. E eu vou mais profundo. As igrejas da mídia não representam as igrejas sadias. Nem todas as igrejas que estão na mídia representam as igrejas sadias. Amém? Não tem como colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Dê nome aos bois. Alguns não são todos. Eles dizem o seguinte: você não precisa estar debaixo da autoridade de um pastor. Meu pastor é Jesus. 1 Coríntios 1:12, irmãos. Quero dizer isso, que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Aí ele diz: está Cristo dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? O que Paulo está dizendo? Existia uma igreja dividida lá em Corinto, falando assim: não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo. Esses diziam o seguinte: quem estava debaixo da autoridade de Paulo não se sujeitava à autoridade de Apolo. Quem estava sob a autoridade de Apolo não se sujeitava à autoridade de Pedro. E tinha uns que diziam que era de Cristo. Esses aqui eram piores, sabe por quê? Porque eles não se sujeitavam à autoridade humana nenhuma. A gente fala: não, pastor, não existe pastor. Sempre houve autoridade eclesiástica na Bíblia. Sempre houve um Moisés, sempre houve um Josué, sempre houve um Paulo, um Pedro, um Apolo. Sempre houve autoridade eclesiástica. Deus sempre colocou um pastor para pastorear. Quer ver? Atos 20. Acho que é 20, olha lá. Atos 20, 28. Olha lá. Veja se não existe autoridade pastoral. Vamos ver. Atos 20, 28. Olha o que está escrito aí. Olha que coisa tremenda. O discurso de Paulo. Olha aí. Olha só. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu líderes, bispos, para apacentar. Quem apacenta, não é pastor? Quem apacenta não é um pastor que apacenta? Para apacentar a igreja de Deus. A igreja é de Deus, mas ele colocou apacentadores. A igreja é de Deus e ele colocou apacentadores. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha lá. Obedecer aos vossos, ou líderes, tá? Em algumas traduções. E sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar... Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Está dizendo, obedeça aos vossos pastores. Ele vela pela sua salvação, ele quer ver você salvo. É por isso que ele fala, é por isso que ele cobra, porque ele quer ver você salvo. Ele está dizendo aqui,
como aquele que vai dar conta de vocês naquele. Não é que eu vou dar conta de vocês, não. Porque Hebreus 14, não dá tempo de ler, não. Hebreus 14, 12, está escrito que cada um dará conta de si mesmo a Deus naquele dia. Mas por que está dizendo que o pastor é como aquele que vai dar conta? É porque eu tenho que trabalhar com a seriedade de que fosse como se eu fosse apresentar vocês diante de Deus prontos, puros. Mas está nítido aqui que existe liderança, não está, irmãos? E as igrejas da Ásia? E ao anjo, a carta chegava para quem primeiro? Para o anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? O líder, o pastor.